Unindo-se à igreja. Após alguém ter crido no Senhor, ele é imediatamente confrontado com a questão de tornar-se membro da igreja. Já mencionamos anteriormente como devemos nos separar do mundo, o que, no entanto, não é o fim, pois existe ainda o lado positivo de unir-se à igreja. Não gostamos da expressão unir-se à igreja, mas a utilizamos temporariamente para tornar mais claro a questão aqui apresentada. Nosso desejo é mencionar agora 4 pontos concernentes a esta questão. Devemos nos unir à igreja. Muitos crentes acham que conseguem ser cristãos por si mesmos, acham que não há necessidade de unirem-se a qualquer igreja. Eles dizem, queremos Cristo, mas não a igreja. Temos o nosso relacionamento pessoal com Cristo e não precisamos de nos relacionar com a igreja. Não podemos orar sozinhos. Certamente que sim. Não podemos ler a Bíblia sozinhos. Sem dúvida. Por que, então, deveríamos nos dar ao trabalho de tentar nos comunicar com os outros? Por favor lembre-se de que mesmo recebendo a vida de Deus pessoalmente, a vida que você recebe pertence a milhares de filhos de Deus. O que você recebe é apenas uma parte de um todo. A própria natureza de sua nova vida não é independência, ela tem a comunhão com os demais irmãos e irmãs. Requer que você. 2. A igreja é a habitação de Deus. Consideremos, agora, o segundo ponto. A Bíblia nos revela a coisa mais maravilhosa quando nos mostra que a igreja é a habitação de Deus. Isso é encontrado no capítulo 2 de Efésios. Todas as revelações em Efésios possuem tremendas dimensões e esta, no capítulo 2, é uma delas. Devemos saber que Deus possui um lugar de habitação, uma residência na terra. A ideia na Bíblia de uma habitação para Deus começa com o tabernáculo e continua até os dias presentes. No passado, Deus habitou em uma casa magnífica, o Templo de Salomão. Ele agora habita na igreja, porque hoje a igreja é a habitação de Deus. Nós, que somos muitos, fomos unidos para sermos a habitação de Deus. Como indivíduos, no entanto, não o somos. São necessários muitos dos filhos de Deus para serem a sua casa em espírito. Isto está de acordo com 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Como essa casa é edificada? Com pedras vivas, não pedras mortas. O Templo de Salomão foi construído com pedras mortas, mas a casa de Deus hoje é edificada com pedras vivas. Pedro era uma pedra viva, pois este é o significado do seu nome. Ao colocar juntas essas pedras vivas, Deus obtém o seu templo. Pode um crente sozinho ser uma casa? É um mau sinal se não existem pedras edificadas sobre outras pedras, pois expressa a ideia de ruínas. Quando não há pedra edificada sobre outra pedra, isso fala da desolação que vem após o julgamento. Para que uma casa seja edificada, é necessário que pedras sejam edificadas umas sobre as outras e ligadas umas às outras. Graças a Deus, você foi salvo, confiou no Senhor Jesus, e agora você é uma pedra. Portanto, não esconda sua pedra em algum lugar isolado. Permita que ela seja edificada juntamente com outras pedras e assim você terá uma casa. Deixar pedras espalhadas e separadas não é apenas inútil, mas também pode se tornar motivo de tropeço. Tão logo alguém crê no Senhor, ele se torna uma das pedras na habitação de Deus. Mas enquanto não se relaciona com outras pedras, ele é inútil. É como peças em um automóvel, o carro só é capaz de se movimentar se todas as muitas peças forem colocadas juntas. Que utilidade tem alguém que permanece sozinho? Ele não irá usufruir plenamente das riquezas de Deus. Não ousamos dizer que pedras vivas que permanecem sozinhas se tornam pedras mortas, mas certamente é verdadeiro que uma pedra, apesar de viva, vai perder sua utilidade e não irá gozar plenamente das riquezas espirituais se não estiver ligada a outras pedras para se tornarem a habitação de Deus. Podemos conter as riquezas de Deus somente quando, como pedras vivas, estivermos ligados uns aos outros. Somente então Deus poderá habitar em nosso meio. Por isso deve haver convicção em nosso coração de que devemos estar unidos à igreja. É maravilhoso saber que alguém é salvo.
Lembro-me de algo que li certa vez que o Sr. Stoney havia dito há aproximadamente um século. Algo maravilhoso aconteceu depois de ter sido salvo. Um dia soube que eu era uma parte do material para a edificação do lugar de habitação de Cristo. Foi maravilhoso demais para mim. Quando, naquele dia, li aquilo, senti que aquelas palavras eram bem comuns, não pude ver a maravilha que elas representavam. Mas quando me lembro delas hoje, concordo com elas de todo o coração. Se alguém verdadeiramente vê o que o Sr. Stoney viu, certamente ficará maravilhado também. Graças a Deus, verdadeiramente somos material para a casa espiritual de Cristo. Qualquer um desses materiais que for cortado da casa se tornará totalmente inútil. Ver isso é algo simplesmente grandioso. Pensem como este pequeno pedaço de pedra que eu sou é indispensável à habitação de Deus, já que a falta dele vai deixar um buraco na casa por onde um ladrão poderia entrar. Sou material de Deus, ele não pode edificar sem mim. Portanto, amado, você precisa ver que você foi trazido pelo Espírito Santo para ser material de edificação do templo de Deus. Quão inútil você se torna ao afastar-se dos outros. O propósito de um pedaço de material é ser ligado a outros materiais. Se permanecer isolado, o material é privado de sua função. Permanecer independente é perder das riquezas que Deus planejou que você desfrutasse, uma vez que você não é capaz de conter. 10. Para conter Deus, precisamos estar ligados uns aos outros. Vamos supor que tivéssemos aqui muitos barris de madeira. Eles são construídos de tiras de madeira justapostas. Podemos utilizar esses vasos para carregar água. Mas se tomarmos uma das tiras de madeira, poderíamos carregar água nela? Certamente que não. A qualidade da madeira não mudou, mas a sua plenitude foi perdida. Aquela tira de madeira pode ser mergulhada na água, mas não pode transportá-la. Sua riqueza foi perdida. Da mesma forma, somos a casa de Deus, não podemos ser independentes ou perderemos, então, das riquezas de Deus. Por serem jovens na fé, pode ser que vocês não compreendam isto completamente, mas com o passar do tempo vocês entenderão. De fato, no instante em que creu no Senhor, você passou a ter dentro de si uma inclinação natural para se encontrar com os filhos de Deus. Espontaneamente você procura encontrar outras pedras. Você deve simplesmente seguir este impulso do seu interior e não permitir que pensamentos ou a sua mente o impeçam de unir-se a outros crentes. 3. Juntos nos tornamos o corpo de Cristo. Somos um no corpo de Cristo, tornamo-nos um corpo o corpo de Cristo. Há somente um corpo, e Efésios 4:4. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12:12. Com essas palavras vemos quão absolutamente impossível é alguém ser independente. Como membro de uma família terrena, posso recusar ter qualquer coisa a ver com meus irmãos e irmãs, caso eu seja tão peculiar a ponto de querer cultivar um relacionamento com o meu pai como se fosse filho único. Da mesma forma, ainda que eu seja uma pedra viva dentre muitas outras para sermos feitos habitação de Deus, posso ser tão excêntrico a ponto de não desejar ser edificado juntamente com outros. Pedro era uma pedra viva mesmo antes de ser edificado com outros, mas era apenas uma única pedra. Talvez o meu desejo seja ser um cristão por mim mesmo, isolado, não me importando se há um buraco na casa. Deus nos mostra, ainda mais, que somos mais do que pedras na casa ou irmãos em uma família, somos um corpo. Você pode ser um olho, uma boca, uma mão, um pé ou qualquer outro órgão no corpo. Um olho é extremamente útil para o corpo, mas se for deixado em casa é inútil. Uma mão unida ao braço é eficaz, mas será ineficaz se for guardada em um recipiente de vidro. Um pé devidamente ajustado ao corpo é de grande serventia, mas que valor terá se for deixado para trás? O corpo é de uma tal forma que nenhum membro pode ser dele cortado e continuar a ser útil. O relacionamento entre uma parte e outra é muito direta e profunda. Se ao visitar uma casa, você deparar-se com uma perna em cima da mesa, uma mão debaixo de uma cadeira ou uma orelha sobre o assoalho, provavelmente nunca mais voltaria ali. Quão repugnante seria recolher uma mão, uma boca, um nariz, um olho, ou uma orelha do chão. Aquilo que é do corpo não pode ser separado dele.
A família de Deus pode ser forçada a ser partida, o templo de Deus também pode ser destruído, mas o corpo de Cristo não pode ser separado. Nem o ouvido, nem a mão, nem o pé pode iradamente declarar sua independência. Não, todos os membros do corpo devem estar unidos formando uma unidade. O Senhor não deu a ninguém isoladamente toda a plenitude de vida. A vida que recebemos não nos permite ser independentes, já que a nossa vida depende da vida de outros. É uma vida dependente, eu dependo de você e você depende de mim. Lembre-se bem que nenhum membro do corpo pode ser independente, pois a independência significa morte certa. Isolamento tira a vida bem como sua plenitude. Esperamos, portanto, que os recém-convertidos entendam que eles devem unir-se a outros cristãos. Não deve ser o caso de serem cristãos vários anos e ainda permanecerem sozinhos. Deus não nos deu uma vida independente. Estamos mutuamente ligados. Você já ouviu falar de instituições subsidiárias ou pessoas subordinadas? Todos os cristãos são assim subordinados, uma vez que ninguém é capaz de estar sozinho diante de Deus. Todos nós subsistimos da vida de outros cristãos. Nós vimos isso somente após muitos anos de aprendizado. Nossa esperança para com os recém-convertidos é que possam iniciar as suas vidas como subordinados, assim eles serão supridos abundantemente com amor e comunhão. Um cristão deve, portanto, unir-se à igreja. Agora, esse termo, unir-se à igreja, não é bíblico, foi tomado emprestado do mundo. O que realmente queremos dizer é que ninguém pode ser um cristão isolado. Ele deve estar unido a todos os filhos de Deus. Por esta razão, ele necessita unir-se à igreja. Ele não pode reivindicar ser um crente por si mesmo. Ele é cristão somente sendo subordinado aos outros. A qual igreja devo me unir? É necessário unir-me à igreja, mas a qual igreja devo me unir? Devido às muitas diferentes igrejas existentes hoje, esta questão cria um problema muito real. Ao longo desses 2000 anos de história da igreja, várias igrejas foram erguidas. A isso denominamos causa do tempo. Então, à medida em que igrejas foram formadas em diferentes áreas, a área se torna uma causa. Também, com o levantar de diferentes instrumentos humanos utilizados no plantio de igrejas, pessoas têm se tornado a causa. Além dessas três causas, tempo, área e pessoa, há também a causa da ênfase em uma verdade bíblica em particular. A palavra de Deus contém tantos aspectos da verdade que pessoas têm a tendência de fundar igrejas baseadas em uma verdade em especial. Talvez, em uma certa área surja uma necessidade especial e alguém surge com uma ênfase particular em um aspecto da verdade e consequentemente uma nova igreja é organizada. O resultado é que aquela ênfase particular pode se tornar outra causa de dissensão. Muitas igrejas foram produzidas com base nas várias condições mencionadas acima. O número de igrejas hoje no mundo excede a 1.500. Todas legalmente organizadas e aprovadas. Elas não são reconhecidas pela localidade, mas segundo um sistema. Irmãos, quando aconselhamos aos crentes a se unirem à igreja, somos confrontados com a formidável tarefa de escolher uma dentre 1.500 igrejas. Consideremos esta questão diante de Deus. Existe alguma saída desta confusão? Cremos que sim, pois temos a palavra de Deus. Podemos nela buscar o que Deus tem a dizer a esse respeito. Na realidade, a palavra de Deus já revelou sua direção em relação a qual igreja devemos nos unir. Não é necessário investigarmos ou inquirirmos sobre as muitas diferentes igrejas. Se tivéssemos que analisar e pesquisar todas elas, se gastássemos toda a nossa vida, provavelmente nunca seríamos capazes de resolver o problema, porque não possuímos nem a força nem as condições para fazê-lo. Mas Deus não nos deixou no escuro. A Bíblia indica claramente o caminho que devemos seguir. A direção de Deus é a igreja local. A Bíblia dá a instrução mais simples a respeito da igreja. É simples e sem confusão. Se lermos os versículos iniciais das epístolas, de Atos e do primeiro capítulo de Apocalipse, encontramos expressões como a igreja em Jerusalém, Atos 8:1, a igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1, e as 7 igrejas que se encontram na Ásia, Apocalipse 1:4, que são a igreja em Éfeso, a igreja em Esmina, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia, Apocalipse 2:1, 8,
12, 18, 3:17 e 14. Na Bíblia as igrejas são divididas, mas o que faz a divisão? Uma, e somente uma regra divide a igreja. Qualquer um pode ver a resposta, pois é clara como cristal. A Bíblia permite que a igreja seja dividida somente com base na localidade. Corinto é uma cidade, bem como Éfeso, Colossos, Roma e Filipos. Todas as igrejas são divididas somente pela localidade. Resumindo, igrejas podem ser divididas com base na localidade apenas e nenhum outro fator. A localidade, a cidade, é a unidade. Uma vez que Corinto, Éfeso e Colossos são todas cidades, o limite da igreja é a cidade. A localidade constitui a unidade básica. Tanto a menor como a maior igreja tem como unidade a localidade. Qualquer coisa menor do que uma localidade não pode ser considerada igreja, nem tampouco pode ser considerada igreja se for maior do que a localidade. Isso é muito claro em 1 Coríntios. Ali mencionada a igreja que está em Corinto. Quando algumas pessoas da igreja em Corinto se identificam como de Cefas, de Paulo, de Apolo, de Cristo, elas dividem a igreja em Corinto em 4 partes. Isso faz com que a igreja fique muito pequena, portanto Paulo os repreende por causa das suas divisões. Paulo é bom, como Apolo e Cefas também são, mas não é bom dividir segundo esses homens. A igreja pode ser dividida somente segundo a localidade e não segundo os apóstolos. Divisão segundo os apóstolos é condenada na Bíblia como sendo divisões na carne. Tais divisões resultam em seitas. No entanto, o escopo da igreja não deve ceder o da localidade. Ao lermos a Bíblia encontramos as igrejas da Galácia, Gálatas 1:2, as igrejas da Ásia 1 Coríntios 16:19, ver também AP 1:4, as igrejas por toda a Judéia, Atos 9:3. Havia várias igrejas na Judéia, na Galácia e na Ásia, daí serem chamadas no livro de Atos de igrejas na Judéia, em Gálatas, as igrejas na Galácia, e em Apocalipse, as igrejas na Ásia. Originalmente, a Judéia era uma nação, mas naquela época havia se tornado uma província romana. As várias igrejas em diferentes localidades daquela província não podiam ser combinadas para formar uma única igreja, por isso o registro de Atos refere-se a elas como as igrejas por toda a Judéia. A Galácia também era uma província romana, não apenas uma cidade. Havia ali, também, várias igrejas, portanto o plural da palavra igreja foi utilizado para designar as igrejas na Galácia. Essas igrejas nunca foram denominadas a igreja na Galácia, mostrando, assim, que a igreja não deve ir além dos limites da localidade. Na mesma linha, as igrejas na Ásia foram mencionadas não no singular mas no plural. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia eram 7 localidades na Ásia. Elas não estavam reunidas como uma grande igreja, ao contrário elas permaneceram sendo 7 igrejas. É bem claro na Bíblia que uma igreja deve ser designada somente pelo nome da localidade onde ela está localizada. Não deve receber o nome de uma pessoa, doutrina, sistema ou história. Nenhuma distinção é permitida tendo como base homens, nações ou doutrinas. A palavra de Deus permite a distinção apenas por localidade. Para mudar sua afiliação a uma igreja, é necessário que a pessoa se mude daquela localidade. Se ela quiser mudar de igreja, ela deverá mudar para uma outra localidade. Deus reconhece apenas a distinção com base na localidade, ele não justificará nenhuma outra base. Como nos unimos à igreja? Finalmente, façamos a pergunta como nos unimos à igreja. Não encontramos sequer uma única vez na Bíblia a frase unir-se à igreja. Não é encontrada em Atos nem nas epístolas. Por quê? Porque ninguém pode unir-se à igreja. Para que alguém se una, significa que ele esteja de fora. Poderia uma orelha decidir unir-se ao meu corpo? De forma alguma, pois se já estiver no meu corpo, ela já está unida a ele. Se não estiver no meu corpo, não há qualquer maneira dela unir-se a ele. Não nos unimos à igreja, pelo contrário, já estamos na igreja e portanto estamos unidos uns aos outros. Quando, pela misericórdia de Deus, alguém é levado à convicção de seu pecado e é redimido e perdoado e recebe nova vida pelo precioso sangue, ele não é apenas regenerado por meio da vida de ressurreição, mas também é colocado na igreja pelo poder de Deus.
É Deus quem o coloca ali, consequentemente ele já está na igreja. Ele já é alguém de dentro, portanto não há qualquer necessidade de se unir. Muitos pensam em unir-se à igreja. Saibamos, no entanto, que qualquer coisa que puder ser unida não é a coisa real. Uma pessoa não pode unir-se à verdadeira igreja de Deus mesmo que quisesse. Se ela for do Senhor, nascida do Espírito Santo, então ela já está na igreja e não há necessidade de unir-se a ela. Portanto, não é preciso, nem mesmo possível, unir-se à igreja. Ninguém pode entrar para a igreja por unir-se a ela, aqueles que já estão nela não precisam se unir a ela. O simples desejo de unir-se revela o fato daquela pessoa estar ainda de fora. A igreja é tão especial que não se pode unir-se a ela. O fator determinante é se a pessoa é nascida de Deus. Se ela é, então faz parte da igreja. Se ela não é nascida de Deus, não há como fazer parte. Esta unidade corporativa não é maravilhosa. Não se pode ser unido a este corpo assinando-se um cartão de decisão ou fazendo-se um exame de seleção. Todos que são nascidos de Deus já estão na igreja, não precisam, portanto, unir-se a ela. Por que, então, persuadimos você para que se uma à igreja? Estamos tomando este termo emprestado apenas por conveniência. Você que já creu no Senhor, já está na igreja, mas seus irmãos e irmãs na igreja podem não conhecê-lo. Você já creu, mas os irmãos podem não saber disso. Você foi redimido, mas a igreja pode não saber disso. Uma vez que crer é algo que acontece no coração, pode ser conhecido pelos outros. Por essa razão devemos buscar comunhão, da mesma forma que Paulo procurou a destra da comunhão daqueles na igreja em Jerusalém, Gálatas 2:9. Devemos ir à igreja, dizendo a eles que nós também somos cristãos esperando que eles, portanto, nos recebam como tal. Uma vez que os homens são limitados em conhecimento, faz-se necessário contar-lhes que somos seus irmãos e irmãs para que eles possam nos receber. Esta não é, no entanto, a mesma coisa que é popularmente conhecida como unir-se à igreja. Uma vez que meu pai é chinês, não preciso ser naturalizado para me tornar chinês. Mas ao me tornar um crente, mesmo desconhecido da igreja, eu deveria ir à igreja e pedir que fosse reconhecido e ter comunhão com eles. Se os irmãos souberem que realmente sou um deles, que sou um crente verdadeiro, eles então irão me dar a comunhão que busco. Este é o verdadeiro sentido de unir-se à igreja. Você que já está em Cristo deve aprender a buscar a comunhão dos filhos de Deus. Com a comunhão do corpo você pode servir bem a Deus. Se vocês, jovens crentes, conseguem ver essa luz, estarão dando um passo à frente em sua jornada espiritual graças a Deus por sua misericórdia. Extraído do livro Não Deixemos de Congregar-nos. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.